Amém, irmãos? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da reunião da igreja em Campina Grande. Nós estamos muito felizes em recebê-los aqui, mesmo que seja nesse ambiente virtual, mas nós estamos gratos ao Senhor, porque em meio a um tempo de sequidão, em meio a um tempo de caos, muita angústia, o Senhor não deixou de falar para nós, de continuar com o seu falar profético. Então, nós agradecemos ao Senhor essa oportunidade que Ele nos concedeu. Ó, Senhor Jesus. E eu também gostaria, antes de iniciar esse momento do louvor, convidar você para deixar o seu like, você compartilhar esse vídeo com outras pessoas e também se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, tá bom? Ó, Senhor Jesus. E para começar, irmãos, nós vamos desfrutar do hino S90. Essa semana no Alimento Diário nós vimos diversas coisas, a respeito da estrutura da vida cristã. E nós precisamos, irmãos, estar bem firmes para que nós venhamos resistir. Ó, Senhor Jesus. E existem muitas práticas saudáveis, como invocar o nome do Senhor, ler, orar, ruminar, profetizar a palavra do Senhor e cantar os hinos, os versículos. E que nós possamos, irmãos, ser salvos cada dia mais pela palavra do Senhor. E eu queria compartilhar aqui só a estrofe 4, que lembra um pouco de como começou a Semana do Alimento Diário. Salvação ganhando pelo ruminar é a melhor maneira de mais desfrutar. Quanto mais, irmãos, nós ruminamos a palavra do Senhor, que é ler, orar, ler novamente, ler mais um conjunto de porções da palavra do Senhor, o Senhor vai se aparecendo a nós. Amém? Por isso, irmãos, o Senhor está na intimidade, está com o que busca o Senhor na intimidade. Então, irmãos, continuem orando as porções da palavra, os versículos e ruminando essa rica palavra. Amém. Salvação ganhando pelo invocar é a melhor maneira de o respirar.
descerem o Espírito não apagar, não desprezar seu falar, na comunhão a invocar Amém, irmãos? Eu convido vocês a permanecer conosco para ouvir um pouco mais da palavra do Senhor. E só mais um recado, ainda dá tempo de você compartilhar para que mais pessoas possam desfrutar também. Amém? Jesus é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos os irmãos e também aos nossos amigos que acompanham esse canal da igreja em Campina Grande. Estamos aqui mais uma vez na nossa central de transmissão, no nosso local de reuniões aqui na rua Presidente Costa e Silva, 1462, aqui no bairro do Cruzeiro, em Campina Grande. E dando sequência à leitura da semana do alimento diário, as mensagens do alimento diário, chegamos na mensagem número 22, que é a segunda mensagem do 6º livro. As mensagens são divididas em 4 mensagens em cada livro, e chegamos ao 6º livro, estamos na mensagem 2 do 6º livro, que corresponde à mensagem 22 do compêndio geral, da série Deus nos chama para seu reino e glória, com base ainda nos livros de 1ª e 2ª Tessalonicenses. A mensagem dessa noite tem por título Aprendendo com a parábola da figueira. Nós vamos ver muitos detalhes de como nós precisamos observar a nação de Israel e o trato de Deus com Israel e aplicar na igreja onde nós vivemos a vida cristã, para trazermos o Senhor de volta. Então, ainda reforçando o que nós ouvimos a semana passada, a igreja cristã, a vida da igreja, o viver cristão, ele tem uma base estrutural, e a estrutura dessa vida da igreja, a estrutura da vida cristã, consiste em embasar-se em fé, amor e esperança. Daí eu quero levar vocês para ver comigo o livro de 1ª Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 3. Veja só, amados irmãos e ouvintes e espectadores do YouTube, o que é que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses. Ele diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui estava citando para os Tessalonicenses, e hoje é totalmente aplicável a nós, a estrutura da vida cristã, a estrutura do igrejar, a estrutura da vida da igreja. Então ele falou sobre operosidade da fé. Num contexto mais próximo do original, seria obra de fé. Antes de ontem, na live que fizemos aqui na igreja em Campina Grande, no Instagram, tratamos sobre esse assunto da obra de fé. A obra é algo
prático, é algo que se faz mediante a vida. Primeiro vem a vida, mas essa vida impulsiona a fazermos a obra de Deus. E isso com base na fé, ou seja, com base no plano da economia de Deus, naquilo que Deus planejou para que nós, os cristãos, para que nós, os servos do Novo Testamento, executássemos, e nisso consiste o primeiro aspecto da estrutura da nossa vida cristã, que é a obra de fé. Mas aqui ele também fala sobre a abnegação do vosso amor, e ainda trazendo também um contexto próximo do original, essa abnegação é labor, é trabalho, é fadiga, é esse esforço, se esforçar para o amor. O maior exemplo disso que nós podemos aplicar é o amor de uma mãe. A gente sempre gosta de dar o exemplo com a babá. Você tem uma babá numa casa, ela cuida daquele filho, ela tem até amor por aquele filho, por aquela criança, mas quando chega o horário dela de ir para casa, daí acabou ali a sua responsabilidade, e aí ela vai ter que voltar para o seu lar para cuidar das suas coisas. A mãe não tem esse direito em hora nenhuma de deixar o seu filho para fazer outra coisa. O filho é prioridade. O amor ali envolvido não denota apenas responsabilidade, mas denota todo o cuidado do seu ser, todo o seu labor, toda a sua abnegação, deixar outras coisas para, em primeiro lugar, cuidar daquela criança. E o último aspecto desse tripé que compõe essa estrutura é a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra firmeza aqui seria melhor substituída, próximo do original, por perseverança. A Bíblia fala em vários lugares que é na perseverança que nós completaremos a nossa salvação, porque Lucas fala assim: é na perseverança que salvareis a vossa alma. E o apóstolo Pedro, em sua carta, diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da alma. Então, completar a nossa salvação é ganhar a nossa alma. Para isso é necessário perseverança. E é na perseverança da esperança em quê? De trazer o Senhor de volta e sermos completos, termos a salvação totalmente desenvolvida e completa para agradarmos o nosso Senhor. Então, nós, os cristãos, precisamos dessa perseverança. Uma palavra mais atual que a gente tem ouvido, nós precisamos de resiliência. A resiliência é a perseverança exagerada. Quanto mais perseverança, quanto mais você, mesmo sofrendo, mesmo em dificuldades, você persevera, você cria um caráter resiliente, que isso faz com que você tenha esperança de se encontrar em breve com o nosso amado Senhor. E aí, dentro desse tripé, o Senhor tem nos dado algumas coisas, alguns itens para guardarmos e até para praticarmos, que nós temos chamado de tradições. Não é uma velha tradição, mas são coisas que nós aprendemos ao longo dos anos, que ajudam-nos a exercitar o nosso espírito, que ajuda cada vez mais nós nos consagrarmos a Deus. Dentre elas eu queria citar aqui: invocar o nome do Senhor. Cada vez que eu abro minha boca, crendo com o meu coração e invoco o nome do Senhor, a Bíblia me garante, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, que eu faço isso por meio do Espírito Santo. Então, sempre que eu invocar o nome do Senhor, crendo com o coração, eu estou exercitando o meu espírito. Outra prática muito boa que nós temos ao longo dos anos encorajado os irmãos e também praticado é ler a palavra de Deus, com base naquilo que Paulo falou aos Efésios, que nós devemos tomar toda a palavra de Deus com oração. Então é fazer da Bíblia, fazer do falar de Deus a sua e a minha oração. Isso nós chamamos de ler, orar. E é uma prática muito rica e muito boa, que nos enche do Espírito e nos faz ter o Espírito renovado e nos faz exercitar o nosso Espírito para salvar todo o nosso ser.
Outro item é falar e cantar os hinos. Antes da mensagem iniciar, nós tivemos aí hinos cantados pelos nossos irmãos, do serviço de música, e vocês viram, que apesar de entoar e louvar o Senhor, mas também nós precisamos falar. Quando nós falamos as letras dos hinos, quando nós proclamamos os hinos, nós também estamos enchendo-nos do Espírito. Louvado seja o Senhor. E uma última, que eu posso sugerir aqui nessa noite, uma última tradição nossa são as reuniões. No momento, infelizmente, estamos com reuniões remotas, mas irmãos, se nós formos olhar todos os dias, temos reuniões para participar. Temos essa do sábado à noite, tá? Está indo ao ar agora, os irmãos estão acompanhando. Mas na sexta e no domingo nós temos as mensagens com o IVPT, as lives, que os irmãos têm se esforçado para trazer essas mensagens para todas as igrejas. Na segunda-feira nós temos reuniões de adolescentes. Na terça-feira nós temos as reuniões de oração. Na quarta-feira nós temos reunião de grupo familiar. Na quinta-feira temos reunião de jovens. E temos agora também as nossas lives, das 19h58 até as 21 horas, que tem suprido muitos irmãos. Já fizemos 2 e vamos continuar fazendo. Na sexta-feira, já falei, nós temos as reuniões no Instituto Vida para Todos. Sábado essa reunião, domingo reunião do Instituto Vida para Todos. Então não tem parado as nossas reuniões em nenhum momento, mesmo com essa pandemia, mesmo com esses meios, com essas questões de redução de aglomeração, de medidas do governo para não permitir que haja reuniões presenciais. Nós continuamos com as nossas reuniões, suprindo os irmãos, cuidando dos irmãos e fazendo delas mais um apoio para nós desenvolvermos a nossa salvação. E aí, assim que voltar nossas reuniões, nós pretendemos realizá-las presencialmente, para que além da palavra espiritual que é suprida através das reuniões remotas, temos também o calor humano dos irmãos. Temos ali a presença dos irmãos, que quanto mais nós nos vemos, quanto mais nós nos abraçamos, nesse momento não está podendo, mas quanto mais nós nos confraternizamos, mais o Senhor pode se dispensar para nós. O Senhor fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio. Então, nós precisamos, irmãos, através desses itens, dessas ferramentas que eu acabei de falar, dessas tradições, como o Alimento Diário trouxe essa semana essa palavra, dessas tradições positivas de invocar, de orar e ler, de cantar e falar, de reunir, nós precisamos desenvolver entre nós uma rede de cuidado. Os irmãos têm falado repetidamente sobre isso. Graças ao Senhor, irmãos, que nós não temos tido muitas perdas, nem física, não perdemos nenhum irmão, graças ao Senhor, nem também muitas perdas espirituais de irmãos desanimados. Sabemos que estamos com dificuldades por conta da pandemia. É inegável que as reuniões remotas não são as mesmas coisas da reunião presencial, mas mesmo assim o Senhor tem nos dado meios, ferramentas, para continuarmos desfrutando junto com os irmãos e desfrutando da presença do Senhor por meio dos irmãos e por meio da palavra e por meio das reuniões que nós temos. Então, quero encorajar cada vez mais os irmãos aí que estão nos assistindo nessa noite a estarem formando sua rede de cuidado. Você tem N maneiras de formar uma rede de cuidado. Pode ser grupo de WhatsApp, pode ser linha de transmissão de WhatsApp, por meio de você orar pelas pessoas, por meio de você suprir a palavra, mandar os links das reuniões para as pessoas assistirem, não é? Então, de toda forma, nós precisamos estar nos movimentando para cuidar uns dos outros. Todos os irmãos precisam de ter esse contato, mesmo que virtual, para que nós formemos essa rede, e com essa rede nós não somente não perder ninguém, mas também podemos pregar o Evangelho e ganhar novas pessoas, e em um mundo que as pessoas estão tão aflitas, estão tão necessitadas de uma palavra de encorajamento,
estão com o psicológico tão abalado, nós precisamos, com a palavra que Deus tem nos falado, suprir as pessoas e pregar o Evangelho. Ainda dentro dessa mensagem dessa semana, eu queria ler com vocês Apocalipse, aliás, 1 Tessalonicenses ainda, capítulo 2, os versículos do 14 ao 16. Diz assim, ó: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judeia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradaram a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que esses estejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então, irmãos, quando nós vemos aqui inserido nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses essa questão sobre os judeus, corremos um risco de termos os judeus como inimigos. Corremos o risco de pensar assim: eles mataram Jesus, eles perseguiram os profetas e ainda eles perseguiam as igrejas. Mas, irmãos, nós precisamos prestar atenção que os judeus, eles são o povo que Deus escolheu para poder revelar o Evangelho, para poder revelar todo o seu plano e sua economia. Claro que nós também fomos inseridos como gentios, por meio da rejeição dos judeus, nós fomos inseridos e a igreja surgiu em Atos capítulo 2, e aí nós começamos a nossa carreira de fé. Os gentios puderam ser introduzidos no corpo de Cristo e assim iniciarmos a nossa carreira de fé. Mas nós precisamos entender que, apesar de tudo isso que Paulo falou aqui aos Tessalonicenses, os judeus não são nossos inimigos. Os judeus é uma referência ainda hoje. Nós vamos falar várias vezes e até mesmo trazer alguns exemplos, de como os judeus nos inspiram para que nós possamos ser perseverantes e para que nós possamos estar ligados ao Senhor e lutando, guerreando a guerra de Deus, a milícia de Deus contra seu inimigo, e nós estarmos no lado de Deus. Então os judeus, eles, por um momento eles tiveram essa rejeição, mas foi para nos beneficiar. Deus sabia todas as coisas. Eu quero aqui dizer para vocês que uma parte dos judeus ainda serão salvos e ainda invocarão o nome do Senhor até a volta do Senhor. Então nós precisamos equilibrar e entender e aprender, como é o título dessa mensagem, aprendendo com a parábola da figueira. Essa parábola da figueira representa os judeus, representa a nação de Israel, e aí nós precisamos estar atentos para aprender com essa parábola e entender que Deus tem o seu plano e Ele vai concluir o seu plano, e que Ele nos quer inclusos nessa conclusão, e Ele quer não apenas inclusos, mas ativos participantes da conclusão do seu plano. Eu queria ler com vocês agora Mateus 21, Mateus capítulo 21, versículo a partir do 33, tá? Até o 41. Eu vou ler alguns versículos e vou falando aqui, comentando com vocês, tá? Ele diz assim: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita enviou seus servos, os lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. Versículo 35: os lavradores, agarrando os servos,
espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Versículo 36, enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará padecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Primeira coisa que a gente precisa perceber nessa parábola é que o Senhor representa esse dono da vinha. O desejo dele é encontrar frutos. Então ele queria frutos daquela vinha. E o que aconteceu é que aqueles que estavam com aquela vinha na mão, representando aqui os judeus, eles decepcionaram e até mataram aqueles servos enviados, né, que representam os profetas no Antigo Testamento. E até mataram também o próprio filho, representando a morte do Senhor Jesus. Mas eu queria trazer aqui uma boa nova, tanto para os judeus como para vocês. Tá? No versículo 42, perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Versículo 43, portanto vos digo que o reino de Deus será tirado e será entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Então, é como se dissesse assim, ó, quem rejeitou, o reino de Deus lhe será tirado. Então isso precisa ser aplicado também para o nosso viver cristão hoje. Se você é alguém que creu no Senhor, aí, com respeito a essa parábola e também com respeito à parábola 1/10 hora, isso quer dizer que você foi colocado nessa vinha. Então, eu e você estamos nessa vinha. E nós precisamos aprender, ser advertidos com essa vinha com respeito a Israel. Primeiramente com essa parábola aqui dessa vinha. Não é ainda a parábola da figueira, vou falar daqui a pouco. Mas essa parábola já mostra que eles rejeitaram. Então eles também não aceitaram o encabeçamento do filho. E eu e você, mesmo sem ser israelita, sem ser judeu, podemos também estar nessa vinha e rejeitar. Podemos também estar nessa vinha e matar espiritualmente aqueles que são usados por Deus. E até mesmo rejeitar a obra do filho, deixando totalmente a vinha. Saibam que no final dos tempos o Senhor vai vir cobrar os respectivos frutos. Eu quero ainda mostrar Isaías, capítulo 29. Isaías, capítulo 29. Versículo 13. Diz assim, ó: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração e o seu aprendeu. Percebe, irmãos, que isso aqui é uma advertência para os filhos de Israel, mas que cabe completamente para nós, os seus servos, no Novo Testamento. Ele fala que existe pessoas aqui que se aproximam dele e até honra com os lábios, mas o coração está distante dele. E o que eles fazem consiste apenas em mandamentos que maquinalmente aprendeu.
São práticas que é como se fosse uma máquina. Não tem realidade de vida. Aprender só pratica, não tem nenhum sentimento, nenhuma emoção com aquilo que está fazendo. Não coloca o seu ser naquilo. É só uma tradição antiga, é só algo que aprendeu maquinalmente, ensinado por outros, e aí o Senhor fala que esses ele rejeita. E em Mateus capítulo 15, fala parecido com isso, com respeito a nós, os cristãos do Novo Testamento. Mateus capítulo 15, é um versículo que correlato com esse de Isaías. Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9, diz assim, ó: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram. Então o Senhor Jesus aqui já estava falando para aquele povo presente ali com ele, que estava seguindo junto com ele. Por isso, irmãos, tudo é uma advertência para nós. Eu quero trazer essa mensagem, aprendendo com a parábola da figueira, como advertência para mim, primeiramente, e também para vocês que estão me vendo e me ouvindo nessa noite. Todas as coisas na Bíblia, ou ela serve de advertência para você não praticar, ou ela serve como modelo positivo para você praticar. Por isso que nós precisamos entender algumas coisas que estão na Bíblia, para que a gente não entre, não é assim, em uma situação de paradoxo. É uma coisa em detrimento de outra. Então, essas duas passagens que eu li em Isaías 29 e em Mateus 15, isso serve de advertência para mim e para você. Aconteceu com os filhos de Israel, mas acontece também conosco hoje. Então nós precisamos entender e nós precisamos perceber quando é que nós estamos fazendo as coisas apenas porque aprendeu maquinalmente, ou quando nós estamos fazendo partindo de um sentimento espiritual, partindo de um encorajamento e de uma motivação do Espírito. É aí que a gente entende se nós estamos fazendo tradição, né, que maquinalmente aprendeu, ou algo que está ligado à vida de Deus para a conclusão do plano dele. E aí, quando chega em Jeremias, eu não vou ler esse versículo para não tomar muito tempo, mas fala lá que tinha um cesto com figos, e ele pergunta para Jeremias o que vês, ele fala, vejo figos, e né, figos muito, muito ruins, que de ruim não servem para nada, e outros figos bons. Isso ali está dizendo respeito a Israel, e até o fim, e até a volta do Senhor, mostrando que Israel ainda tem um remanescente que será salvo. Então, mesmo no meio daquele cesto de figos que Jeremias viu, no capítulo 24, mostra que há figos estragados, que são os que rejeitam o Senhor, mas que há figos, né, bons, ou seja, são aqueles que vão crer no Senhor Jesus, invocar seu nome e guardar os seus mandamentos e praticar os seus mandamentos para também, né, estabelecer o reino dos céus na terra. E aí a gente entende que essa nação de Israel e hoje a igreja tem correlação quando nós vamos ver Hebreus. Hebreus capítulo 11, ele faz uma citação de Gênesis. Daí eu quero trazer para vocês aqui, para nós entendermos melhor. Hebreus capítulo 11, versículo 12, Hebreus 11, 12, diz assim, ó: por isso também de um, aliás, já como as estrelas do céu e inumeráveis na praia do mar, de que Abraão e de Sara. Tá, o versículo anterior fala, pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Então o que eu quero mostrar para vocês é que o pai, que ficou conhecido como pai da fé, Abraão, mesmo já amortecido, porque fala mesmo já amortecido, porque ele já estava próximo aos 100 anos, e a sua esposa era estéril, mas Deus prometeu uma descendência numerosa, e nós sabemos que de Abraão veio Isaac, de Isaac Jacó,
de Jacó, as 12 tribos de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento. Mas a descendência de Abraão não é apenas a descendência terrena, mas tem também a descendência celestial. Por isso que Abraão ficou conhecido como o pai da fé. Tem a família da fé, tem a família de Deus da fé. Por isso que esse versículo cita as estrelas do céu, representando os filhos de Abraão da fé, que são os crentes no Novo Testamento, mesmo os gentios. E aqui também fala da areia que está na praia do mar, se referindo a toda a descendência de Abraão terrenal, que são as 12 tribos de Israel. E aí, agora eu quero entrar propriamente na parábola da videira, para nós entendermos algumas coisas e vermos a semelhança que tem com a igreja, a correlação com a igreja, e também onde nós podemos aprender, onde nós podemos ser advertidos e onde nós podemos agora ter uma visão de futuro bem próximo, de um futuro profético que é sobre a volta do Senhor. Então, trazendo aqui para Mateus capítulo 24, antes de tudo eu quero falar para vocês que o livro de Mateus é o evangelho do reino. Mateus representa o rei, Jesus como rei. Nós sabemos, Marcos, Jesus como servo, Lucas, Jesus como homem, e João é o evangelho de Jesus mostrando a figura celestial, mostrando que Jesus é Deus. Então, ao tratarmos com o evangelho de Mateus, precisamos compreender que é um evangelho que vai se referir ao reino. Quando eu falo reino, eu não estou falando apenas para nós, os cristãos do Novo Testamento, mas que engloba todos os filhos de Deus, tá? Todos aqueles que creram e todos aqueles que um dia estarão no reino milenar. E aí, a partir do versículo 32 de Mateus 24, fala o seguinte: aprendei. Veja a primeira palavra que está nesse versículo. Jesus estava instruindo ali para aqueles homens e também está instruindo para nós hoje. Ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim, versículo 33, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, as portas. O que era que Jesus estava fazendo? O que era que Jesus estava falando? O que era que Jesus estava tentando exprimir e mostrar aqui para esses homens que estavam com ele e também para nós hoje? Ele estava querendo mostrar que um dia haverá plano de Deus. O plano de Deus, que foi frustrado na primeira criação com o inimigo de Deus. O plano de Deus, que teve uma certa frustração quando o homem que Deus criou, para ele exercer esse domínio e estabelecer esse reino, e esse primeiro homem, Adão, caiu desobedecendo a Deus. O plano de Deus, que com a nação de Israel ele não conseguiu ter ali a sua expressão, agora Jesus estava na terra, e Jesus foi aquele que veio para cumprir o plano de Deus e gerar a igreja, que é a realidade do reino dos céus. Então Jesus, quando ensinou a orar, que ele disse: venha teu reino, ele estava dizendo o seguinte: quando eu me tornar o Espírito, eu entro da igreja, e a igreja a era do reino. Então ele mostra essa parábola dentro da de Mateus, para que nós entendamos que ele vai estabelecer o seu reino, que ele vai conseguir, por meio da igreja, introduzir o seu reino. E aí ele exorta justamente mostrando que nós olhemos para a nação de Israel. Ele fala aqui da figueira, ele está se referindo à nação de Israel.
No versículo 34 de Mateus 24, diz assim: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ora, ele disse nos versículos anteriores que quando houvesse, o brotar dos ramos da figueira, já estaria próximo o verão, que é a volta dele. E que quando a gente visse isso acontecendo, ficássemos apercebidos que estava próximo, às portas. E aí no 34 ele diz: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Meus amados irmãos, desde o primeiro século, que sempre tentaram exterminar com a nação de Israel. Aconteceram muitas coisas ao longo desses 21 séculos, ao longo da vinda do Senhor, da primeira vinda, da sua ressurreição, e de quando iniciou a igreja em Atos capítulo 2, logo após isso, alguns anos depois, nós sabemos, o general Tito, destruiu Jerusalém, e de lá para cá não tem faltado guerras para extermínio do povo de Israel. Mas interessante é que quanto mais os homens tentam, menos conseguem. Eu quero trazer para uma história mais recente, de 70, 80 e poucos anos, quando um homem chamado Hitler quis exterminar mais uma vez a nação de Israel, dizendo ele que precisava purificar as raças humanas, e dizendo que Israel representava essa não purificação, que Israel representava uma pedra no sapato dele, usando essa simbologia. E aí, só naquela época, em meados da década de 1940, ele exterminou pelo menos 6 milhões de judeus. Ora, nós sabemos que hoje a nação de Israel tem aproximadamente 10 milhões de pessoas. Mas naquela época, só ele conseguiu exterminar 6 milhões de pessoas. E o pouco que restou da nação de Israel, os homens se dispersaram por muitas nações. E aí, em 1947, através do governo britânico e da formação das Nações Unidas, os homens estabeleceram de volta, começaram a planejar para estabelecer de volta Israel como nação. Em 1948, através de um decreto de um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha, Israel novamente pôde ter o seu estado, pôde ter a sua nação devolvida, pôde ter ali o seu território estabelecido como nação. Aquele lugar que tinha sido invadido por árabes, por pessoas ali ao redor, das nações ao redor, agora teve o incentivo da volta dos judeus, da volta dos israelitas, para de novo estabelecer a nação de Israel. É exatamente o tempo que Jesus se refere nesse versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, meus amados, entendemos que a figueira brotou, entendemos que os ramos se renovaram, e entendemos que estamos na estação da volta do Senhor. Estamos vivendo esse período. O Senhor Jesus falou aqui: não passará esta geração. Nós não sabemos quanto tempo exatamente dura uma geração. Há alguns que dizem que uma geração dura 70 anos, outros 80, outros 100 e assim sucessivamente. Mas o certo é que em 1948, a nação de Israel voltou a ser reconhecido pelo mundo inteiro como nação, e isso foi o brotar
da figueira. Nenhum estudioso da Bíblia, nenhum defensor de qualquer teologia discorda que a nação de Israel é representada por essa figueira e que esse brotar e que esse florescer foi em 1948. Então nós estamos vivendo um período que está aproximadamente há 80 anos de que isso aconteceu. E aí, algo precisa ferver no nosso coração. Eu falo isso com muito temor, com muito tremor diante do Senhor. Nós não podemos cogitar nem afirmar data da volta do Senhor. Nós não podemos dizer que o Senhor voltará em tal tempo. Mas, irmãos, muitas evidências nos tempos de hoje mostram que a volta do Senhor está muito próxima. Eu preciso estar advertido. Você que está me vendo precisa estar advertido. O Senhor vai voltar em nossos dias. E nós precisamos estar preparados para essa volta do Senhor. Eu queria trazer para vocês aqui um versículo para a gente explicar melhor sobre isso, que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deixa eu ilustrar um pouco, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui está dizendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu queria perguntar para vocês nesse momento, faça um pouco de reflexão comigo. A recriação de Deus a partir do haja luz, a partir da primeira criação destruída e que a terra se tornou sem forma e vazia, no versículo 2 de Gênesis 1, a partir do versículo 3 diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Então a partir dali, que a Bíblia cita que ali foi o primeiro dia, houveram 6 dias de recriação. No 6º dia, Deus criou o homem na sua recriação, na sua estrutura. No 6º dia, Deus criou o homem. E esse homem, ele deu uma ordem para ele ter domínio sobre todas as coisas, ou seja, o desejo de Deus era estabelecer o reino por meio daquele homem. Mas a analogia é a seguinte: ele fez tudo em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Com base nesse versículo de 2 Pedro que eu acabei de ler, essa criação pode ter 6.000 anos. E o 7º dia do descanso é o milênio do descanso do Senhor. 1000 anos. Um dia para o Senhor é 1000 anos. Fez todas as coisas em 6 dias, já se passaram 6.000 anos da humanidade. No 7º dia ele descansou, é o milênio do descanso de Deus, do estabelecimento do seu reino. Quero mostrar para vocês em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. O versículo 9 diz assim, ó: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Esse trazem aí embaixo na sua referência é repouso sabático.
repouso sabático, que é referência do sétimo dia, o dia do descanso de Deus. Então resta para o povo de Deus esse descanso de 1000 anos. De que está se falando aqui? Do reino milenar, que durará 1000 anos, mas que será desfrutado apenas pelos vencedores. Portanto, amados irmãos, voltando para a parábola de Mateus, capítulo 24, versículo, eu li até o 34, eu quero ler agora o 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. 36. A respeito nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Só que ele fala, mas ele dá advertências de como será no final. Versículo 36, ninguém sabe, né? Mas o 37 fala assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. 38, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, amados, em 1948, essa figueira brotou. Aqui nós vimos agora há pouco que o Senhor vai estabelecer o seu reino, e nós vamos, com certeza, os vencedores estarão reinando com o Senhor nesses 1000 anos. Se nós contarmos que os últimos 2000 anos de história, que é após o nascimento de Cristo, iniciou após a sua morte, então nós estamos fechando esse segundo milênio de 2000 anos no ano 2030. E a Bíblia nos diz, através da parábola das 70 semanas, da história das 70 semanas, da profecia lá de Daniel, que resta uma semana para ser cumprida. Já se cumpriu as 7 semanas da edificação de Jerusalém, já se cumpriu as 62 semanas da morte do ungido. Isso nós já falamos exaustivamente aqui em reuniões anteriores. Falta uma semana. Que semana é essa? A última semana do povo de Deus. É como se Deus fosse acionar um cronômetro no final dessa era. E essa semana é de anos. Então pode acontecer 7 anos daqui para frente. Pode ser a partir de 2023, a partir de 2030, eu não sei. Mas é nessa geração, segundo a parábola da figueira. E aí nessa semana, na metade da semana, primeira metade, paz e segurança. Tessalonicenses fala isso.
e a segunda metade, grande tribulação. O foco dessa mensagem é mostrar que nós precisamos estar apercebidos, precisamos estar advertidos que o Senhor vai vir e sermos vigilantes. Nós não podemos, irmãos, dormir. O irmão Pedro está falando sobre a aurora. A aurora é o nascimento do sol. Já está os primeiros raios, e aí os vencedores verão, mas os derrotados só verão quando o sol nascer. Aí é o que a parábola acabou de falar, não é? Estais apercebido, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem vem. Então nós não podemos estar dormentes, dormindo, precisamos ser vigilantes. E ainda nesse capítulo 24 de Mateus, um pouco antes dessa parábola, o Senhor falou sobre o fim, e Ele falou de pandemias, de epidemias, de guerras, de rumores de guerra. Tudo isso tem acontecido nos nossos dias, com muita força. Mas Ele dá um versículo chave, que é o versículo 14 de Mateus 24. Ele diz: será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que evangelho é esse que ele está falando aqui que vai ser pregado? Que será pregado para poder vir o fim? O evangelho do reino. O reino não implica somente nesses 1000 anos. O reino implica que hoje, nós, vivendo a vida da igreja com os olhos voltados para Israel, entendendo todos os sinais, nós precisamos crescer. O reino indica crescimento, edificação da igreja. Ele falou isso aos seus discípulos em Mateus 16: eu edificarei a minha igreja. Então essa edificação é o que vai estabelecer o reino do descanso sabático do Senhor. Amados irmãos, não há nenhuma intenção em nós metermos medo nos irmãos. Pelo contrário, essa palavra é de encorajamento. Encorajamento para que nós vivamos a realidade do reino, para entrarmos na manifestação do reino. Portanto, eu vou só repetir o que eu falei no início da mensagem. Precisamos montar nossas redes de cuidado, para cuidar dos irmãos, porque quando você cuida do irmão, você está dando a ele caminho para entrar no reino, e principalmente você está preparando o seu caminho para também entrar no reino. Então a pregação do evangelho do reino significa que não somente você vai salvar pessoas, claro, a graça alcança as pessoas, mas o evangelho do reino mostra que essas pessoas salvas precisam estar no meio da igreja para serem alimentadas, crescerem na fé, crescerem em vida, e assim o Senhor poder estabelecer o seu reino nessa terra. E Ele vai contar também com o remanescente de Israel. Por isso que nós precisamos estar apercebidos. O tempo está chegando, e eu e você ainda estamos aqui perseverando para trazer o Senhor de volta. Quero encerrar com uma oração por todos nós. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu falar. Obrigado porque o Senhor tem suprido a sua igreja, o Senhor tem cuidado da sua casa, e agora o Senhor quer de nós esse comprometimento de que não durmamos, mas que estejamos atentos, Senhor, ao nascer do sol, estejamos atentos, Senhor, ao brotar da figueira, para entendermos a volta do Senhor, para entendermos esse dia. Rogamos, Senhor, a tua bênção para todos os lares dos irmãos que estão assistindo nesse momento, para todos aqueles que estão nos acompanhando. Senhor, traz sua bênção, traz edificação espiritual, traz vida para eles, resolve toda dificuldade, livra os irmãos de qualquer mal, do mal dessa pandemia. Senhor, também consola aqueles que perderam entes queridos, Senhor, mas principalmente nos faz estar vigilantes e voltados para entender com a parábola da figueira que o Senhor vai voltar nos nossos dias e que o Senhor quer estabelecer o seu reino, edificando a sua igreja. Louvado seja o teu nome.